Saudações de Portugal a todos aqueles que podem acompanhar-me nesse vídeo. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar com os irmãos, a quem desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para você que pode ter uma Bíblia e quer acompanhar a leitura, que acompanhe comigo. A leitura está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versículos de 10 a 17. O texto diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Meus irmãos, eu gostaria de tratar sobre o chamado de Jesus, para a sua obra, para o seu ministério, para a sua missão, Cada um de nós somos pessoas chamadas, cada um daqueles que entendeu a mensagem e que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como a própria afirmação já diz, é chamado por Ele para a sua missão. Bom, um pouco de contexto dessa passagem, Você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver missão com esse texto, Vamos ver se a gente consegue juntos chegar lá. O contexto dessa passagem aqui está no ministério de Jesus na Galileia, região norte de Israel, Nós sabemos que Jesus ele não nasceu nessa região, ele nasce na Judéia, mas aí quando ele é pequeno ele foge para o Egito. Quando ele volta, ele não volta para a região sul, ele volta para a região norte e passa a morar nessa região aqui. É aqui que ele começa o seu ministério, é aqui que ele chama os seus discípulos, é aqui que muitos milagres acontecem, nestas cidades, nessa região. Aliás, um pouco mais para frente, em Lucas 10, o Senhor vai repreender as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Por quê? Porque essas 3 cidades viram muitos milagres e não creram, O texto vai dizer da incredulidade deles. Ou seja, isso tudo está no contexto ali do norte, Ali que ele acalma o mar, é ali que Jesus age na história, realizando milagres, muitos milagres. Aliás, os milagres, meus irmãos, eles são feitos para que nós pensemos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, A gente tem uma tendência muito grande de olhar só o milagre, e não é bem isso que a gente tem que fazer quando a gente lê as Escrituras. Aqui os milagres são coisas espetaculares, e nós ficamos assim impressionados. O pastor Sadiomar Pellice, ele, ao comentar esse texto, ele vai dizer que é o seguinte, ele vai dizer que nós somos tentados a olhar apenas para o milagre, e não o que acontece ao seu redor, no entorno do milagre. O entorno desse milagre, por exemplo, narra a missão do nosso Senhor. E é daí que vem a convocação para o envolvimento nela. Mas essa mesma história está relatada, essa é uma das poucas histórias que está nos 4 evangelhos. Está relatada em Mateus 14, a partir do versículo 13, em Marcos 6, mais para o fim ali, a partir do 32, e em João também no capítulo 6, no comecinho do capítulo, a partir do versículo 1. Antes dessa passagem aqui, o Senhor ele envia os apóstolos numa missão. É por isso que o texto começa com ao regressarem. O texto está no versículo 1 desse capítulo. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, e disse-lhe: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. E essa foi a missão que o Senhor deu para aqueles homens, e eles foram.
Então eles percorrem todas as cidades, eles voltam incrivelmente maravilhados, e o texto de Marcos diz que eles voltam cansados, né? Eles regressam felizes, mas regressam cansados, ou seja, tem uma coisa em sua cabeça, né? Missão também cansa. Tem gente que acha que não, mas cansa, né? Aí no versículo 11 que nós lemos aqui, as multidões ouvem que ele está de volta, e os seus discípulos também, e seguem. Multidões, eles ouvem a mensagem, ouvem a proclamação, e eles vão atrás. É impressionante, né? A mensagem de Jesus trazia impacto, trazia transformação. Era diferente da mensagem que o povo estava acostumado a ouvir dos religiosos da época, né? Que era uma mensagem que, sim, tinha algum conhecimento, mas era desprovida de poder, de impacto, porque isso só tinha o nosso Senhor e aqueles a quem ele comissionou, né? E então, quando a multidão vê isso, elas vão atrás, né? Especialmente num cenário como esse, de pobreza, né? De necessidade. Não só a Judéia, mas toda a Palestina estava sob o poderio de Roma, e isso era ruim para eles, né? Eles estavam passando por situação difícil, por isso que ansiavam, inclusive, o Messias, que os salvaria daquela opressão. Então as multidões vão atrás, né? No versículo 12, o dia começa a declinar, e aí a gente vê os discípulos preocupados, né? Os discípulos se aproximam do Senhor, preocupados, e diz: olha, Senhor, é melhor despedir essa gente. No versículo 14, ele vai dizer do tamanho do problema, né? Estava ali cerca de 5.000 homens, ou seja, se são 5.000 homens, meus irmãos, pelo menos 15.000 pessoas estavam ali. Se você considerar que tem uma boa parte casada e uma boa parte que é casada e tem filhos, eles têm muitos filhos, tem bastante gente aqui. Então no versículo 13 está aqui a primeira lição desse texto aqui. Quando Jesus diz para eles, versículo 13, ele porém lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, a primeira lição aqui que o Senhor está tratando com os discípulos é que para os discípulos aprenderem a tirar o foco deles mesmos. Olha só que interessante a resposta deles: nós não temos, né, é o foco, né? Nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser se nós mesmos fôssemos comprar, o que é retórico, inclusive, porque eles não conseguiriam comprar comida para tanta gente. Mas percebe como é que o foco está neles? E a segunda lição que a gente aprende já nesse começo aqui é quando o Senhor separa a multidão em pequenos grupos, né, para organizar a coisa. Meus irmãos, na multidão, as pessoas, né, se tornam invisíveis, elas se tornam números, né? Aliás, tem muita gente que se esconde na multidão, né? Vocês devem lembrar, por exemplo, aconteceu um atentado no Brasil na época da campanha eleitoral. E por que aquilo foi possível acontecer? Por causa da multidão. A multidão ela acaba encobrindo as pessoas viram números. E no grupo menor não é assim. No grupo menor as pessoas podem partilhar as suas carências, elas se conhecem melhor, né, uns aos outros. Então, tem gente que tem orgulho, né, de falar de tamanho de igreja e tal. Qual o tamanho da sua igreja? O tamanho da minha e tal. E nesse tempo de pandemia a gente vê como é interessante, né? Parte desse orgulho foi-se, né? Então é a segunda lição aqui, né? O Senhor organiza em grupos menores, né? Às vezes não é na multidão que a coisa acontece. Mas enfim, o problema de logística continua aqui. Não há comida suficiente para alimentar essa gente toda. Tudo bem, vamos fazer a separação? Eles fizeram. Agora, no que será que os discípulos pensavam aqui, né? Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Ih, rapaz, essa situação aqui vai dar problema. Essa gente vai se revoltar, né? A gente devia ter despedido, olha só, Jesus às vezes faz umas coisas e tal, né? É aquela tendência de a gente tentar ensinar para o Senhor como fazer, né? Senhor, é melhor despedir, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mais uma lição. E aqui nós vemos os discípulos, eles se esquecem de quem estava com eles, né? É como se eles estivessem sozinhos ali. Eles esquecem que Jesus tem poder. Tem poder para multiplicar, tem poder para dividir, tem poder para fazer do nada as coisas acontecerem. Jesus tem poder sobre tudo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Filho do Altíssimo. Então Jesus manda sentar. Ele olha para a multidão, que é grande, ele olha para os recursos, que são poucos,
Mas, meus irmãos, os olhos do nosso Senhor não estão nem na multidão e nem nos recursos. O texto vai dizer que ele olha para o céu. Veja aí o versículo 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos. É muito, muito interessante. Aqui há mais uma lição para a gente aprender, né? Às vezes, e essa é uma grande lição, às vezes, meus irmãos, nós olhamos para os desafios e a gente começa a fazer conta, começa a fazer cálculo. E no aspecto humano, às vezes a gente chega à conclusão de que não dá, não é possível fazer. E às vezes os desafios realmente são muito grandes, são estão à nossa frente e é desafiador. E nós chegamos à conclusão de que não é possível. E aí o que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando a olhar para o alto. Meus queridos, Deus está acima de todas as coisas, Ele está acima dos nossos desafios, Ele está acima das nossas limitações. Há aqui 2 pontos de destaque nessa seção aqui do texto. O primeiro é como Jesus trata as pessoas que se aproximavam dele, e o segundo é como Jesus trata aqueles que ele chama para dar continuidade à sua obra. Primeiro ponto, como é que Jesus acolhe esse povo, né? Veja no versículo 11. As multidões seguem, e aí o versículo diz, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. O povo que se aproxima aqui do Senhor, ele tem ouvido os ensinamentos do nosso Senhor, mas eles estão mais carentes de coisas, aliás, talvez seja o motivo que mais os leva a ir atrás de Jesus, né? A carência, do que exatamente os ensinos do Senhor, né? O peso do pecado, a opressão, como eu disse no começo aqui, a pobreza, doenças. Meus irmãos, a maioria deles provavelmente não estava muito interessada na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. João relata, inclusive, né, no texto de João, ele relata que após a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor faz um discurso mais duro, e o que acontece? Todos vão embora. Então isso deixa muito, muito claro qual o interesse das pessoas que estavam ali. O próprio Senhor Jesus não estava enganado a respeito deles. Lá em João, no capítulo 6, versículo 26, o texto vai dizer, em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes. Então, o Senhor sabe com que ele está lidando, mas ainda assim, ele acolhe essa gente. Ainda assim, Jesus acolhe, Jesus recebe. E ele então passa a anunciar sobre o reino de Deus. Bom, de forma muito rápida, né? Deus estabelece a sua lei, Israel deixa de cumprir a sua lei, às vezes fica pior do que as nações que estavam ao redor, justamente a nação que Deus escolheu para ser proclamador, né, do grande Deus. E então a nação se afasta do Senhor. Tanto é que a mensagem de João Batista antes de Jesus é exatamente arrependam-se, arrependei-vos, né, e voltem a fazer as coisas que era suposto que vocês fizessem. Vocês são povo de Deus. As pessoas tinham a expectativa de um reino político, né, de um libertador político para resolver os problemas do dia a dia deles, da vida deles, né, a carência dos órfãos, das viúvas, resolução de problemas do dia a dia. Mas a mensagem do Senhor era que o reino de Deus não tinha uma aparência física. Deus está dentro de vocês. Essa é a grande lição, né? O reino está dentro. Deus está fazendo uma obra de dentro para fora, é do nosso interior. É lá que ele está interessado em transformar. Deus intencionalmente, ele vem ao nosso socorro, ele vem em nosso favor, Jesus nos acolhe e anuncia o seu reino. Ele não vem exatamente para ser um libertador político e nem resolver os problemas do nosso dia a dia, ele veio para resolver um problema bem maior que começa lá atrás, quando o povo se afasta do seu propósito inicial. Nesse mesmo verso 11 aqui, diz que Jesus acolhia todos, falava a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. E tinha muita gente com necessidade de cura. Meus irmãos, hoje quando nós ficamos doentes, é muito fácil, né, ter os recursos. E é um pouco difícil falar isso no meio de uma pandemia, onde tem muita gente morrendo de um mal desconhecido. Agora, veja, com todos os recursos que nós temos hoje, uma pandemia, uma doença desconhecida é capaz de fazer o estrago que faz, imagine na Palestina na época de Jesus, onde não havia
praticamente nenhum recurso da medicina que nós conhecemos hoje. Uma doença, por mais simples que fosse, podia até matar. Uma lepra, hanseníase, que é uma coisa hoje absolutamente fácil de ser tratada, acabava com a vida de uma pessoa. Aí quando aparece Jesus curando toda sorte de enfermidade, que é o que o texto diz quando se refere a esse ministério de cura do Senhor, o comentário é certamente geral. Rapaz, tem alguém que está resolvendo os nossos problemas, vamos lá. Por isso que eles vão, é impressionante, é a força da necessidade, né? E Jesus acolhe essas pessoas, Jesus anuncia o reino, e ele cura, ele traz cura e resolução para os seus problemas. Isso é maravilhoso. O Senhor acolhe, e ele sabe com quem está lidando. Irmãos, isso é a humanidade toda. Até seus filhos, muitas vezes, não sabem como se aproximar do Senhor, não se aproximam em louvor, se aproximam em petição. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso. É incrível. E o Senhor ainda assim acolhe e cura. Não é impressionante? O segundo ponto aqui é como Deus trata aqueles que ele chama para continuar a sua obra. Aí Lucas muda o foco. O primeiro foco é aqui a multidão. Mas agora o texto mostra Jesus se voltando da grande multidão para os seus discípulos. Meus irmãos, o mesmo Jesus de 2000 anos atrás está conosco hoje também. E o recado é o mesmo, né? O chamado é o mesmo. Às vezes, como igreja, a gente despreza isso um pouco. Às vezes, quando a gente é chamado para meditar na palavra do Senhor, quando a gente ia para a igreja, né? Agora virou verbo do passado, né? Quando a gente ia para a igreja, mas nós vamos voltar, se Deus quiser, o mais rápido que for possível. Deus tem os seus propósitos. Mas quantas vezes nós desprezamos a comunhão dos irmãos? Ah, não vou, hoje eu não vou e tal. A gente esquece que o mesmo Jesus desta passagem, que fez essa obra incrível, maravilhosa aqui, é o mesmo Jesus que é o centro das nossas reuniões hoje. É o centro de transmissões e vídeos como esse que nós estamos fazendo aqui agora. Ele é o centro das nossas vidas e ele está falando ainda hoje aos nossos corações, da mesma forma como falou para esses homens e mulheres aqui nessa passagem. E nós como igreja nós precisamos refletir sobre isso, né? Sobre a importância de estarmos juntos em nome de Jesus. Virou um lugar comum, assim, o nome de Jesus. E é bem triste ver isso. Bom, o versículo 13, então, Jesus mostra, o texto vai mostrar como Jesus lidava com os seus discípulos. Ele acolhe a multidão, mas trata também os seus. Ele precisa, meus irmãos, aqui instruir e lançar luz no entendimento dos seus discípulos. Em alguns aspectos, eles ainda não tinham entendido, né? Os discípulos eram pessoas comuns como nós, e é realmente muito, muito difícil estar na pele deles, né? Então Jesus precisa esclarecer algumas coisas para eles. Era de se esperar que aqueles que caminhavam com o Senhor já soubessem de algumas coisas, mas como eu disse, não é fácil, né? A gente precisa entender. Então, quando os discípulos dizem para o Senhor, Senhor, despede a multidão, como eu disse agora há pouco, era como se Jesus não estivesse ali, né? Ou então, era como se Jesus não tivesse outro lugar para estar. É estranho isso. E aí Jesus precisa ensinar para eles uma lição do tipo assim, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam fazer parte da minha missão também. Vocês não são chamados apenas para me seguir, vocês são chamados para observar aquilo que as situações que eu enfrento, e nós enfrentamos juntos, para resolvermos as situações juntos. Então, em outras palavras, eu tenho uma missão para vocês e vocês não estão sós. Nem eu estou e nem vocês estão. Então nós vimos aqui no começo desse capítulo que os discípulos eles partem em uma missão e aí no versículo 6 eles voltam. Aliás, no versículo 10 dessa passagem, né, quando eles voltam, na mente deles tem uma coisa como, ok, o Senhor nos mandou para uma missão e nós cumprimos, Senhor, foi tão bom, olha, nós expulsamos demônios, espíritos malignos, nós curamos pessoas, nós pregamos sobre o reino, que coisa boa, Senhor, voltam cansados, voltam felizes, e é como se a missão tivesse acabado, e o Senhor está agora dizendo para eles, não acabou não. Aliás, nunca acaba, meus irmãos, tem uma coisa que você pode anotar, a missão do Senhor não tem data limite, aliás, tem uma data limite, é quando ele voltar, mas enquanto ele não volta, a nossa missão aqui não acaba.
Tem muita gente necessitada, esperando para ouvir sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta de todos os pecados, de todas as opressões, que traz cura, que traz a paz que o mundo não conhece, e essa é a nossa missão. E quando é que a gente vai parar? Ou quando a nossa existência aqui nessa terra acabar, quando Ele nos chamar, ou quando Ele voltar, né? Nós ansiamos por esse dia. Mas enquanto isso, a missão não acaba. Eu não sei se alguém aqui que me ouve ou me vê aqui conhece o grupo Logos, quando eles cantam aquela música Mãos no Arado, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão, ou seja, nunca para. Então no versículo 16, o grande desafio qual era? Servir essa gente toda. Jesus toma os 5 pães, os 2 peixes, ele ergue os olhos para o céu, ele abençoa, parte e dá aos discípulos para que eles distribuam. Meus irmãos, pense comigo, o Senhor é poderoso. Ele podia fazer um milagre tal, que as coisas apareciam na mão das pessoas já. Mas o que o Senhor preferiu fazer? Vocês vão fazer parte dessa missão também. Então ele vê a necessidade daquele povo, e ao contrário dos discípulos, desculpa, os discípulos estão apavorados aqui, o Senhor está tranquilo. E é mais ou menos assim, quando o Senhor nos chama para uma missão, e nós cumprimos o seu chamado, né, nós fazemos parte da missão, a gente fica um pouco assustado, mas depois a gente volta maravilhado. É assim a nossa caminhada. O Senhor tem feito grandes coisas e nós ficamos incrivelmente assim, maravilhados com aquilo que Ele faz. No começo é assim, né? A gente fica todo, uau, que maravilha, né? Lembra das alegrias do novo convertido? Mas depois o tempo passa e o que acontece? Infelizmente, né, muitos esfriam. Enfim, parece que falta aqui a percepção, né, em muitos de nós, a percepção do que Jesus fez em nossa vida e continua fazendo. E não há nada melhor, meus irmãos, do que servir aos outros, né? Então essa é outra grande lição aqui. O Senhor vai mostrar para eles o que é a missão de Jesus. E a missão de Jesus é servir. Vá vocês e sirvam. Então se você é um cristão que talvez não tenha o mesmo entusiasmo do começo da sua caminhada, talvez seja porque você não entendeu a alegria de servir. Quando você entender isso, servir aos outros, você vai ver, vai voltar a alegria e é mais ou menos isso que Deus quer, o Senhor quer quando Ele nos chama para a sua missão. Bom, a questão aqui continua, o cenário não é favorável, os discípulos eles têm muito poucas coisas, eles atendem a ordem do Senhor. No versículo 14, o Senhor manda eles sentar, manda o povo sentar em grupos de 50, então certamente foi uma tarefa que os discípulos precisaram se preocupar em organizar aquele povo ali. No versículo 15, eles todos se acomodam, eles atenderam, acomodando a todos. No 16, o Senhor então toma os 5 pães e os 2 peixes, ele dá graça ao Senhor, parte e dá para os discípulos. Agora, imagina a situação de 5 pães e 2 peixes divididos em 12 pedaços. Eu fico imaginando eu e você lá, com um cesto na mão e um pedaço desse tamanho de peixe lá. Imagina o rabo do peixe, né? E um pedaço de pão, e o Senhor diz, vá lá, comecem a distribuir. Meus irmãos, é tenso. É tenso, a gente não pode ignorar a realidade, né? A gente tem que ter prudência em tudo nessa vida, nós somos chamados a ser prudentes. Mas aqui e em todos os aspectos da nossa vida, nós somos chamados a olhar para o Senhor e confiar nele, né? Nós não podemos olhar só, como eu disse, para a nossa realidade, né? Olhar para a nossa capacidade, para os nossos recursos, para as nossas condições. Os discípulos aqui foram chamados para uma tarefa incrível. Confia no Senhor e vai. Nós somos chamados então a olhar para o Senhor. É Ele quem vai fazer e não nós. Meus irmãos, nós somos só instrumentos. A gente se engana muito quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. O Senhor ele é poderoso para libertar uma pessoa do cativeiro da sua alma. O Senhor é poderoso para redimir um pecador, para que agora viva em paz. Um dos milagres mais impressionantes que pode acontecer nesse mundo dos viventes. Ele é poderoso para retirar um homem ou uma mulher das drogas, do vício. Ele é poderoso para mudar mentes e corações. O Senhor é poderoso. Pensem como seria a sua vida sem o Senhor, né? Como era antes e como é agora. Então não nos esqueçamos disso. Quando o Senhor nos chama para a sua missão, Ele nos chama para olhar para Jesus, que é capaz de resolver os problemas. Não somos nós, é Ele. O Senhor é capaz. Agora,
Vamos voltar para o problema. O Senhor então divide os grupos, reparte aqueles poucos recursos que ele tem entre os discípulos e lá vão os discípulos com aqueles pedacinhos de pão e peixe. Eu acho que alguns devem ter, no começo deve até virar o rosto assim para entregar para a pessoa e sai, ai, ai, o que vai dar nisso daqui? Mas aí a primeira pessoa tira um pedacinho e já não é um pedaço do peixe, é um peixe inteiro. E aí ele já não tira um pedaço de pão e sim um pão inteiro. E aí já não é mais só o peixe que está no cesto, e sim são vários, e não é só mais um ou outro pão, mas são vários pães. E então eles começam a se alegrar e eles percebem que a coisa está acontecendo. E olha a alegria que eles devem ter tido de poderem então finalmente, ao entender ou ao lembrar-se de quem estava com eles, de servir. Meus irmãos, se tem uma coisa boa que acontece na minha vida e na sua, é quando nós servimos alguém e isso é útil para uma pessoa. Os cestos não se esvaziam, pelo contrário, o texto vai dizer no final, no versículo 17, que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos, meus irmãos, 12 cestos cheios. O Senhor nos surpreende, né, com milagres na nossa vida e na vida dos outros, que afinal nos atingem também, nos alegram tanto. Esse é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, se você, meu irmão, né, minha irmã, se você já tem caminhado com o Senhor, entenda que é uma grande alegria em servir. Nós somos muito tendenciosos, né? Somos maus, né? Preguiçosos. A gente às vezes até começa bem, mas a gente tem que analisar a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Né? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse grupo, nessa comunhão, nesse país que eu estou vivendo, nesse lugar que eu estou vivendo? Será que é só para ganhar dinheiro? Né? Será que é só para receber? Será que é isso? Meus irmãos, a grande alegria em servir. E Deus vai surpreender você com o que Ele vai fazer. O que Ele quer tão somente são corações dispostos, né? Mentes dispostas, braços e mãos dispostos a servir, apesar dos poucos recursos que você possa ter ou não na sua mão. Talvez a gente tenha visto muito pouco, meus irmãos, do nosso Senhor. Por quê? Porque nós não temos nos envolvido. O nosso envolvimento é muito pouco. Quando der, eu vou lá. E não é assim que funciona. Lembremos, nosso Deus é poderoso e há grande alegria naqueles que se reúnem em nome do Senhor. Você pode ser uma bênção na vida de um descrente. Imagina levar uma pessoa para a salvação. A pessoa nunca mais vai esquecer você na vida. Que alegria, né? Que alegria. Você pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção. Então, como está o seu tempo devocional? Algumas perguntas vêm à nossa mente, né? Quantas vezes você tem orado ao Senhor? Quantas vezes você pega na sua Bíblia para ler com calma, para meditar nela? Isso são coisas que sinalizam o nosso relacionamento com o Senhor. E às vezes você se pergunta por que as coisas estão difíceis do jeito que estão. Ora, se você se afasta do Senhor, meu irmão, o que você vai esperar? São dificuldades e lutas, né? Nossa vida hoje ela está pautada na bênção de poder servir ao Senhor e de conhecê-lo mais e mais através das Escrituras. Então você pode ser uma bênção na vida de alguém, e isso certamente será uma bênção para a sua vida. Então, o que nós depreendemos desse texto? Jesus acolhe as multidões, Jesus proclama o Evangelho do Reino, ele cura suas doenças, suas enfermidades, mas para esse grupo de discípulos aqui, o Senhor chama-os para se envolverem. É diferente o chamado. É para se envolver servindo aos outros. Jesus surpreende esses discípulos e nós hoje, e todas as pessoas, né, que se envolvem com o seu poder e com o seu milagre. Quer ver milagre acontecendo na sua vida? Comece a servir aos outros. Não pense só em você. Aliás, essa não é a tônica do Evangelho. Então, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu rogo, meus irmãos, a cada um de vocês que estão me escutando e me vendo agora, que vocês experimentem mais do Senhor e se coloquem à disposição. Vocês vão ver, o Senhor vai usá-los, certamente que vai usá-los. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Que o Senhor o abençoe, que o livre do mal e que lhe dê cada vez mais um conhecimento mais próximo, um entendimento, né, mais próximo do que é a sua missão para nós. E a sua missão é, ao final, servir aos outros. E Ele está conosco. Um abraço, que Deus abençoe, que a graça do Senhor continue sempre convosco e que Deus abençoe o ministério dessa igreja.